mostrar uma coisa. Pode. Você, pessoal, a cera que está em cima, agora para. Pronto, ela tá aqui, a cera que está em cima, ela está descendo agora. Agora está saindo só a água. Concorda? A gente vai deixar um pouco da água quente para ficar aqui embaixo. Tá certo? Tira isso aqui, tio. Agora bote. Pronto. E vai abrindo agora. Não pode deixar essa água aqui, o restinho da água que tem para descer. Isso. Estampe aí. Ó, como é que fica a cor da cera ali dentro. Pode fazer de cera já, sim. Que a gente já fez. A gente já fez isso aqui para quebrar a cera aí, para não avacalhar de pedaço de cera. Mas um lugar que teve antes da gente fazer 11 mil, 3 mil, 5 mil quilos, você não vai achar a cera pregada não. Ela vive sempre limpa. E é uma unidade de processamento de cera. Que você chega por aí e o cara diz, não, essa sujeira é inerente da cera, não. É inerente de quem não tem cuidado, porque pode chegar dias aqui que vocês vão me ver ajoelhado com essas raspando lajota por lajota para tirar qualquer resquício que ficou. Senão daqui a um tempo a gente não consegue mais limpar. Aqui vamos levantar, né, Tim? Para a bandejinha caber mais, né? Deixa eu encher. Encosta mais ela aqui. Já passou o sabão dela? Pois passa. Um pouquinho d'água aí. Um pouquinho. Sabão de coco. Sabão de coco. É. Ô, Tonho. Tinha condições da gente fazer uma meia taminazinha de água quente. Eu queria mostrar a experiência aqui para eles. Posso falar no fogão, né? Que aí tem aquele da chapa. Entra para ver a segunda. Ok? É, só que ela tem os ferrinhos dela. Vamos olhando aqui no corpo. Vocês estão vendo a cor? Não sei que cor fica, né? Tá ficando amarelinha já. Ela vai ficar assim, amarelinha, né? Ela parece escura aí. Parece uma cera que mãe fazia, 50 anos. Aí a segunda turma aí. Enquanto o grupo 2 está lá na sala olhando lá a cera, eu vou filmar aqui esse bonitão aqui. Ele tá aqui, ó, vendo? Olha o tamanho dele aí. Bonito todo, ó. É mais de 1 metro de enxu aí, o capa branca aí. O enxuzão verdadeiro. E para botar elas para entrar é só encostar e começar a subiar. Não, era parede dupla com Caixa d'água de inox, era o ponto de leite se transformou numa caixa d'água. uma geladeira. Bora, Danilo. Vai ficar por aí. Oi? Já ligou. Origem, aquelas barras que vocês tiraram hoje. Só que nós vamos tirar aquelas para a gente ver também. Né? A gente. Ou amanhã, ou depois da manhã de manhãzinha, a gente dá uma ida lá e tira para ver como é que ficou aquela cera. Né? E aquela cera que foi feita
derretedor a vapor, precisa ser, foi o que me fizeram, misturada a uma que não foi, para tentar resgatar as propriedades dela. Né? Porque o vapor, a calcinação, destrói. Algumas peculiaridades que as abelhas têm, que a gente precisa prestar atenção, porque tem a ver com a visão. As abelhas têm 5 olhos. Tem 2 compostos que permitem ver a luz polarizada, mesmo dia nublado, elas veem o sol. Certo? Elas conseguem ver o sol. E 3 olhos simples para distâncias curtas, a gente chama de orcelos. Esse olho da abelha, da visão, eles têm, é como se fosse uma parede de azulejos, de cerâmica. Cada cerâmica é responsável por uma parte da visão. É como se formasse um telão seccionado. Então, quando você agita, você desordena a imagem. Você se faz perceber. Por isso que as abelhas atacam mais quem fica com... Os antigos diziam, fique quietinho que ela não ataca não, né? Porque a visão, você quando desordena, você irrita. Tá certo? Não tem coisa pior do que a abelha vir e o cara começa, né? Aí é mesmo que dizia assim, corra para dentro, né? Professor, Oi? com relação à cor também. Certo. Muito bem. Com relação à cor, a abelha ela não enxerga o vermelho. O vermelho ela enxerga preto. Certo? Se a gente sabe disso, jamais deveriam estar fazendo macacões vermelhos, rosas. Já tem muito. Porque as abelhas vão enxergar preto. E é o contraste com a luz que faz ela direcionar o ataque para você. A pessoa que tem o bracelete do relógio preto, onde a abelha for atacar, é ao lado do seu bracelete. Certo? Quem tem... A pessoa que pinta as unhas de vermelho e vai mexer numa colmeia, fique certo que elas vão lhe ferroar encostado das unhas. Que elas vão direcionar por conta disso. Mesmo com a luva? Não, com a luva não, é de lascar, né? Mas olha, isso parece ser uma desvantagem, mas isso é o conhecimento. A abelha não enxerga, ela enxerga no espectro de luz diferente do nosso. Como é que a gente descobria essas preferências? Eu peguei um bocado de bolinhas de pelúcia, como fosse de tênis, um azul, uma verde, uma amarela, a preta, a branca. Pendurei numa varinha de bambu de pesca. Aí mandei os meninos ficar agitando na frente da colmeia, dei 3 murros grandes em cima para endoidar. Olha, quando ela sai, ela direciona para o que tem movimento. A bola de preta, de pelúcia, tem 10 vezes mais ferrão do que a branca. A vermelha tem igual a preta. As outras são intermediárias nas ferroadas. Papel celofane vermelho, aquele que embalava as galinhas nos leilões, lembra? Se você botar na luz de uma lanterna, na frente da lanterna, você tem claridade, mas não tem luz. E a abelha não vê. À noite, quando a gente precisa, às vezes, dar uma olhada se não está havendo ataque de alguma coisa, você precisa focar. Se você focar com a lanterna, elas vêm na luz da lanterna, nas mãos da gente. Se você botar o papel celofane, elas não virão. Você é capaz de ver e elas não enxergam, porque não há o contraste com o escuro da noite. Então é o que eu estou dizendo. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria, né? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Tá certo? Então, os olhos, né?
Os óleos são orcelos, né, que são os óleos simples, os óleos compostos, são palmatídeos. Nos zangões tem muito mais do que nas operárias que na rainha. O zangão precisa enxergar mais longe. Então eles têm 13.000 palmatídeos aí, né? As operárias 6.500 e quem menos precisa é a rainha, tem 3.000. Concorda? Concordo. São diferentes em função da necessidade, né? A comunicação das abelhas. Olha, se você pegar um pouco de mel numa vasilha, eu boto ali em cima da mesa que vocês pegaram o almoço, ela pode passar lá 1 hora, mas na hora que uma abelha encontra, daqui a pouco são dezenas. Gente, será que aquela abelha foi para guiar as outras? Não. Ela foi e contou às outras onde estavam. Fuxiqueira, hein? Ela disse, aí negada, olha aqui o que eu achei. Ela leva o papo cheio e naquelas abelhas, em volta dela, ela distribui pequenas amostras e elas se animam pelo teor de açúcar que esse mel tem, esse alimento tem. Mas elas começam a realizar uma dança que se sofre, que faz apino na colmeia. Ela está dizendo que o alimento está em direção reta ao sol com a fonte de alimento. E ela desce e faz um 8, sobe, sobe. Se ela fizer uma dança contrária, ela diz que está contra a linha do sol, o alimento está nesse raio. Variando a posição com que ela gira para um lado e para o outro, ela diz o ângulo que a colmeia, o alimento, está em relação à linha do sol, seja para lá ou para cá. E os meneios, o rebolado, diz a distância e que o alimento está da colmeia, nessa direção. Porque as abelhas, quando vão nessas flores, elas confiam tanto que suba a quantidade de combustível, que é mel, que dá para chegar naquela florada, encher o tanque e voltar. Porque senão não tinha sentido, encher o tanque, elas não trariam quase nada para a colmeia. Elas pegam só. Se tiver uma ventania imprevista, que ela não consiga chegar, gastou mais, ela cai. E você vê uma abelha se debatendo na calçada, numa grama, você tenta bater, ela não consegue voar, você bota na mão, ela quando tenta voar cai. Agora, se você pegar uma gota de mel e botar, ela vai sugar e levanta voo e volta para casa. O homem que descobriu a linguagem das abelhas, Dr. Carl von Frisch, um austríaco, ganhou o prêmio Nobel, né? Ele estudou 25 anos da vida dele para decifrar a linguagem das abelhas. E foi interessante porque ele botou perto de uma cerca, um prato com mel, perto de uma árvore e perto de água. A primeira abelha que localizava, ele pegava e marcava com a cruz em cima. Soltava. Aqui localizava o alimentador número 2 primeiro, ele botava um ponto. E a outra uma barra, o que estava perto do lado. E daqui a pouco as abelhas estavam chegando nas colmeias e partilhando com as demais onde é que estava. Aquelas que estavam escutando e vendo aquela dança foram capturadas, marcadas com o mesmo símbolo com uma cor diferente, mas a mesma cruz com uma cor diferente. E somente as abelhas que eram marcadas com a cruz chegavam no alimentador da cruz. Somente as abelhas que eram marcadas com ponto chegavam no alimentador lá do ponto e da barra do mesmo jeito. Ou seja, aquelas abelhas contaram onde era, uma distância e com tudo. Mais ou menos assim. Moço, nesse momento tem alguma florada aqui? Só um minuto, viu? Se desse para ver. No lugar calmo, no fundo do quintal. Ele pode ficar ali horas ou mesmo dias sem ser visto. Mas uma vez localizado por uma abelha escoteira, um pires com águas
açucaradas permitirá fazer interessante observação sobre a eficiência da comunicação entre as abelhas. Coloque o pires num lugar calmo no fundo do quintal. Ele pode ficar ali horas ou mesmo dias sem ser visto. Mas uma vez localizado por uma abelha escoteira, outras aparecem daqui a minutos. Como pôde um número tão grande achar o pires tão depressa? A abelha que o achou voltou à colmeia, a fim de guiar as outras. Não. Por mais fantástico que seja, a abelha contou para as outras onde estava o alimento. O mundo deve muito do conhecimento sobre como as abelhas se comunicam à perseverança e às observações agudas do ilustre austríaco, o cientista Dr. Karl von Frisch. O Dr. Karl von Frisch fez milhares de observações através de um período de 25 anos, testando cada teoria até descobrir a linguagem das abelhas. Notem que a abelha escoteira revela a espécie de néctar encontrado simplesmente distribuindo amostras minuciosas dele. Outras informações são dadas pela dança complexa, em forma de 8. O bamboleio é a parte importante da dança. O vigor com que o abdômen é movido indica a porcentagem de açúcar do alimento. O alimento pode ser regular ou tão superior que as abelhas ficam entusiasmadas. Quando uma abelha escoteira dança, subindo a pino sobre a colmeia, ela quer contar às outras que o alimento pode ser encontrado em voo reto em direção ao sol. Se o alimento estiver em campo contrário em direção ao sol, ela fará uma dança descendente. Variando o ângulo da dança, uma abelha escoteira poderá indicar a fonte de comida, não importa a direção. 90 graus à direita do sol. 40 graus à esquerda do sol. Mas como podem elas se orientar pelo sol? Até parece que abelhas teriam uma espécie de bússola. E elas a têm. Uma extraordinária bússola que usa a luz polarizada produzida em seus olhos compostos. E para uma abelha chegar a encontrar alimento, deve saber não só a direção, mas a distância também. Observe de novo a parte central da dança. A duração gasta nos milênios. E o número das vibrações de som emitidas dos ouvidos indicam a distância em que se acha comida. Essa abelha está dizendo às outras que achou comida num raio de meio quilômetro. E esta diz que a néctar numa distância de 2 quilômetros e 7 décimos. Mas não é só a distância que conta. Normalmente uma abelha voa cerca de 24 km por hora. No entanto, essa média de velocidade com respeito à Terra poderá variar de acordo com a velocidade e a direção do vento. O esforço despendido para chegar ao néctar também faz parte das informações. A fim de demonstrar que a linguagem é realmente eficiente, foram colocados os alimentadores em 3 pontos. O primeiro, perto de um riacho. O segundo, nas proximidades de água. O terceiro, ao longo de uma cerca. A abelha que descobrir o alimentador número 1 será marcada com um ponto. Aquela que descobrir o alimentador número 2 levará um traço. E a abelha que descobrir o alimentador número 3 será marcada com uma cruz. Em questão de minutos, as abelhas escoteiras estão de volta à colmeia, partilhando com alegre zumbido as suas descobertas. Vamos ver agora como as mensagens são recebidas. As abelhas se aproximam percebendo com suas antenas o movimento das discotecas. Essas abelhas são marcadas com o mesmo símbolo que a abelha escoteira traz, variando apenas a cor. Em pouco tempo, as abelhas marcadas começam a chegar aos locais, mas somente as que têm ponto visitam o alimentador número 1. E só as que trazem uma barra chegam ao alimentador número 2. E só as marcadas com a cruz chegam ao alimentador número 3.
e todas elas visitam somente o alimentador que lhes foi comunicado. Assim nós temos que a breve reunião da dança das abelhas serviu não só para transmitir informações concisas e precisas sobre o alimentador e o teor de açúcar no néctar, mas também a direção e a distância do voo para alcançar. Para avaliar a confiança que elas têm nas informações, basta-nos observar a quantidade de mel que elas consomem. A gente poderia pensar que as abelhas, logo antes de sair da colmeia, se saciam de mel. Mas isso não acontece. Medições feitas do conteúdo do estômago das abelhas se dirigiam a locais pré-determinados, revelaram que elas sugam uma quantidade suficiente de mel para alcançar somente as flores onde trabalham. Carregar demais iria explotar as reservas de mel das colmeias e assim diminuir o rendimento da colheita de néctar. Isto é um problema muito sério para as abelhas. Se o combustível acaba antes de se alcançar a fonte de néctar, elas morrem. De vez em quando você vê uma abelha se debatendo na grama. É que certos acontecimentos imprevistos esgotaram o seu alimento. Podemos encorajar ou mesmo dar-lhe uma posição elevada de onde alçar voo, mas ela não o fará. É que ela não tem mais forças para bater as asas. Se, no entanto, ela sugar um pouco de água açucarada com mel, eis que daria pouco ela fora. As abelhas arriscam sua vida, confiando nas informações precisas que recebem. E o sistema funciona. O cara tá com uma piada, bicho, não tem preguiça de chegar, então indo para casa caminhando, né? Oi? Você vê uma piada. Vocês estão entendendo, se eu tenho uma colmeia nessa posição, as abelhas estão chegando. Se eu chegar lá, essa colmeia de frente para cá, as campeiras que vêm ficam pousando na lateral. Depois é que descobre a frente. Quer ver fácil? Tamanha a precisão dessas informações que elas recebem. De onde eu estou, a abelha com 20, 21 dias começa a dar os primeiros voos. Se você chegar às 3 horas da tarde no apiário de vocês têm comércio no período de chuva, pensam que vai estar enxaminhando. A quantidade de abelha voando é um voo danado, geralmente na parte da tarde. Não é enxaminhando. São abelhas campeiras que estão realizando seus primeiros voos de orientação. Mapeação. Para saber onde está. Aí elas vão ampliando esse raio até que elas podem ir para onde for, elas voltam para cá. Isso é tão sério que se ela estiver entrando aqui, se você virar, as que chegam do campo pousam na lateral. Porque não tem entendendo, mulher, não é aí não, é aqui. Não, elas vêm, ninguém se comunica, está aqui, é nesse canto que eu venho. Então, firme que essa comunicação é tão séria, né? Do mesmo jeito que se eu boto uma colmeia nesse parapeito, começam as abelhas a visitarem. De tarde lá vem o enxame para cá. A orientação, quem levou foi as batedoras que estavam de manhã visitando e disseram que esse lugar era bom. E chega lá na colmeia, ela dança e diz qual é o ovo, qual é o lugar que elas estão indo. E outras estão fazendo a mesma coisa. Na hora que as abelhas decidem para onde vão, as outras que chegam dançando para outro lugar, elas desencorajam, batendo, empurrando elas na cabeça. Como que diz, pai, nós já decidimos, não bagunce não. Né? E quando elas vão chegando, se essa colmeia que eu tinha botado estava de frente para cá, eu digo, rapaz, não vai prestar não. Ei, pega essa colmeia, bota de frente para fora pelo menos, elas não ficam não. Pode prestar atenção que ela fica pousando para aqui, para lá e não desce mais, só porque você mexeu na colmeia. Porque a orientação era aquela. Certo? Que elas arriscam a vida por conta dessas informações, né? Até a quantidade de mel para chegar numa florada, para captar mais o prazer, elas confiam no que a outra chegou e disse. E só são campeiras que fazem isso as abelhas mais antigas, as mais velhas, que conhecem campo, que conhecem tudo, né? Proteção. Elas se protegem.
Aí você não tenha dúvida disso não. Ela se protege porque ela tem um órgão de defesa. Uma bainha onde acumula um ferrão que tem uma parte farpada. Isso aqui é a agulha mais fina que vocês conhecem. E ali é um ferrão de abelha. Você vê como é muito mais fino, por isso que ele entra bem facinho. E tem uma coisa, a abelha pode ter tentado ferroar aqui uma roupa e ficou o ferrão, ou a abelha morta. Se você pegar a abelha com aquele ferrãozinho e encostar, vai doer igualzinho se ela tivesse botado. E como esse ferrão fica preso, ele fica preso numa coisa que a gente chama de vesícula de veneno, uma bolsa, uma bolinha que tem atrás, cheia de peçonha. Então, quando ferroar, ele tem um movimento de pulsar independente da abelha. Como é que a gente chama isso? O coração? E mesmo a gente... Bombeamento. Não, Involuntário. é o involuntário, mas tem um termo técnico certo. Movimento, não me lembro não. Mas ele fica pulsando. Então você deve tirar o mais rápido que você puder, porque ela vai ficar injetando. Mas não vão pegar por cima e tirar não, que você injeta tudo que aquela bolinha de veneno tem atrás da bolsa. Você tira com a unha por baixo. Você tira raspando. Nunca tire pegando, que você injeta. Por que que à noite a ferroada dói mais? Dói bem mais. Por que à noite? Por causa da temperatura? Não. É porque à noite Descansar. as campeiras, que são as mais antigas, que têm a capacidade total de peçonha na bolsa de veneno, estão em casa. De dia tem muita delas fora. A possibilidade de uma lhe ferroar é menor. Quem ferroa é a abelha de meia idade. Você imprensa. As campeiras mesmo, que estão na plenitude, elas estão à noite, é quem mais defende. Por isso que à noite dói mais, porque a carga é maior. Certo? Professor, sempre tem abelha também, que às vezes ferrou a gente fica como se fosse um bolhazinho de pus, né? Depois queima aquele lugar, né? Aí fica. Tem. De muitas maneiras, até porque ela atinge vasos diferentes em você. Né? Já vi Fumaça, ferroada em canto de unha, dói muito. Em dobra de sovaco, de perna, rapaz, parece que é o dobro. Mas doeu. Dói uma muito. zoada que dói mesmo. Eu falo muito peçonha, porque existe uma diferença de peçonha para veneno. Veneno é aquilo que se você tomar, você morre. A peçonha não, ela é uma proteína. Se você não tiver um dente cariado, não tiver uma úlcera, uma coisa, você pega uma cascavel, você tira a peçonha dela e você bebe e faz bem, que seu organismo digere. Se ela não entrar na sua corrente sanguínea como ela está, ela não faz mal. A abelha não tem veneno, a abelha tem peçonha. Ela só causa o estrago quando ela é injetada. Peraí, deixa eu ver se eu vou falar sobre isso. Então, a carga de peçonha está lá. Às vezes tem um acidente, a pessoa fica, como é que pode? Fica tirando os ferrões da pessoa, pegando. Ele está acabando de matar a pessoa. Viu? Não pode ser desse jeito, não. Professor, Diga. vou perguntar. Quanto mais a gente leva picadas de abelha, a gente pode chegar a ficar alérgico? Deixa eu fazer mais uma. Não tenho nem dúvida. Deixa eu fazer mais uma ainda, viu? Aí depois você responde tudo. Outra coisa que eu percebi, e alguns colegas me contaram, algumas pessoas que eram alérgicas, é que depois da Covid-19, ao tomar as injeções da Covid-19, teve uns que cortaram a alergia. Tem uns que não tem mais de jeito nenhum. Ele fica em dúvida se é ou não por causa da vacina. Não. Tem que estudar não sei, primeiro. Não tem nada científico comprovando coisa nenhuma sobre isso. Eu sei o seguinte, que tudo, a diferença do medicamento para o veneno é a dose. Você mata alguém com um medicamento, se você der a dose errada. A gente levar algumas ferroadas, e nós vamos levar ao longo da vida do apicultor, até nos beneficia, porque ele é um vasodilatador. Eu já participei de tratamento
né, em articulação do senhor que chegou numa cadeira de roda e um médico coreano tinha vindo e tinha especificado, eram 12 ferroadas em cada joelho, que ele acabaria se curando, né? E eu é que pegava na universidade as abelhas no vidro e aplicava, botava a abelha para ferroar. É claro que ele chegava medicado direitinho para as alergias, né, que ele poderia ter, e a gente aplicava. 6 meses depois ele entrou no apiário andando, sem cadeira de roda, né? Porque nas doses certas. E tem amigos meus, desses que a abelha ferroando nos tornozelos, ele tirando, ele achava era bom ficar só esfregando, e a abelha estava ferroando, ele dizia, pai, não faça isso não. Esse negócio vai se acumular no seu sangue. Seu rins não vai botar todas essas toxinas para fora. Hoje ele está todo entrevado. E foi de peçonha excessiva de abelha. Então, não é coisa para a gente estar levando de graça. Eu mexo sem luvas com abelhas, porque eu aprendi ao longo do tempo, e é uma forma que eu tenho de quebrar o medo de muita gente. E de provar que as abelhas, tanto se a gente sabendo controlar, você é capaz de ela não nos atacar. Eu sou capaz de, no dia que vocês estiverem no apiário, conversando como nós estamos aqui, fazendo as coisas, sendo só mais um no meio, você será um bom apicultor já. E quando você estiver entrando, a abelha batendo em você direto, você fazendo tudo ligeiro, para sair ligeiro de dentro, não sei o que, você precisa melhorar. Porque cada abelha que ferrou, seu macacão, o agente, ou seja quem for, ela morre. E eu não quero isso. Então toda vida que eu errava, ela me dizia, ela me ferroava. Então a gente consegue fazer uma colheita de mel num período forte. Não sei quando teve aqui, a gente fez colheita de mel, as comércios fortes, e foi sem luva, não foi? Pegando, tirando, não vai ferroar, porque você aprende a dominar. A ideia é essa. Não é para estar levando ferroada. Se você tem sua indumentária, suas luvas, tudo, trabalho de indumentária e trabalho de luvas. Eu nunca vi dizer que levar a ferroada tornasse alguém mais macho do que o outro. Você é mais besta, né? Você tem uma roupa e tudo, você se protege. A finalidade didática minha é de quebrar o medo, é de provar que é possível dominar os enxames, e é uma coisa cumulativa. Quanto mais você mexe errado nas abelhas, mais defensivas elas vão ficar. Vão lhe encontrar cada vez mais longe. Se a gente mexer direito, a gente consegue mexer sem esses ataques em cima da gente. Tá certo? Isso acaba tendo uma influência muito grande na qualidade dos produtos que a gente produz. Porque eu não faço nada nas carreiras, né? A gente faz com agilidade, não é também ser morto. A gente faz com agilidade, mas faz com o meu prazer. Aí nós vamos ver a influência disso em coleta de mel e tudo, que hoje é uma das grandes ameaças aos produtos do Nordeste em abelha, tem sido a falta de domínio, certo? Vejam esse filme, que eu vou mostrar que isso tem uma vez enorme. E tenta invadir. As abelhas não conseguem ferroar, porque ela tem uma carapaça. Mas as abelhas têm mecanismo de ir aquecendo o corpo, matar esse inseto por calor, por asfixia. Tá certo? Depois eu digo quando é que ele chega para ver. Esse agitamento dessa asa assim, ela está se aquecendo. Aí a vespa, que é enorme em relação à abelha, olha o tamanho da abelha, ela pega e tora o pescoço da abelha. Elas estão se aquecendo, olha o movimento das asas. Um monte. E essas ficam tentando encarar, jogando feromônio dela, para chamar as outras. Essa cauda levantada e essa agitamento de asa é feromônio de defesa que está sendo jogado nela. E ela acaba entrando.
لم يفلت هذا السلاح الدبور، Ela pega فهو قادر على القضاء على هذه النحلة بعضة واحدة e a في abelha não consegue ferroar. Só que vem todo mundo para cima, إنه فاخ não consegue تجمع ferroar, mas 500 mata نحلة por فوقه sufoca وهي dele. تلفلف بأجنحتها، Temperatura. وهذا ينتج حرارة كبيرة. إنها لا تتوقف، والحرارة ترتفع بسرعة، ولا يوجد مهرب. Isso é o mapa de calor, ali em cima, 63 graus. De calor constante em cima da vespa. ولا زالت ترتفع. النحلات مترصة جدا بشكل لا يسمح للحرارة بالنفاذ. أصبح الدبور داخل كرة نار من النحل، لكن هذه لعبة خطرة، فقد ترتفع حرارة النحلات أيضا. سيموت الدبور عند حرارة 47 مئوية، فيما تموت النحلات عند حرارة 50 مئوية. الفارق بالغ 3 درجات مئوية هامش يمنحها ميزة التفوق. وصلت الحرارة داخل كرة النحل إلى درجة قاسية. Porquinha da Silva, sem nenhuma ferroada. Que ela não consegue. بفضل العمل الجماعي وخلال 10 دقائق فقط شوت نحلات العسل اليابانية الدبور حيا. لكن الفرخة التي لا تترك شيئا بالصدفة، فقد أزالت رائحة الدبور بحيث لا يمكن لأحد من عشيه البحث عنه. لقد انمح أي أثر لهذا الدبور المفترس عن وجه الأرض. Morreu. Morre. O que é que a gente tem a ver com isso aqui? Vocês pensam que essa indumentária de proteção é a proteção de vocês, né? Olha, 30 comércios, 3 mil gueiros em cima, fazendo barco embaixo e na frente. Se aquilo endoidar, ela fecha sua máscara e fica gotejando microgotas de peçonha e com as asas joga nos seus olhos, eles começam a queimar e você sufoca. Você não consegue respirar com isso. A sua proteção está no fumigador e na fumaça. A indumentária é paliativo, é para esses ataques menores. Por isso, nunca negligencie domínio de chão. Se esmere nisso. Viu? Porque começaram a inventar negócio de tirar mel, tirando meu guilho, dando pancada e rebolando para tirar ligeiro, porque os caras não sabem dominar e leva de todo jeito. Vai, você sabe que vai rainha no meio, vai mel verde, sem estar operculado, vai favo com cria. Tem cabo que hoje está tirando o mel do jeito que está no campo, com macacão, com máscara, porque dentro da casa de mel, o absurdo de abelha que vem naquelas milgueiras, está vendo ataque dentro da própria sala. Porque a gente precisa aprender a dominar os enxames, para não acontecer isso. Porque não, eu estando com 2 macacões desses, pode vir o cão. Você autoriza eu fazer uma coisa com você no aviário, você todo vestidão desse jeito? Não. Eu mostro para você que a gente tira você nos braços. E ligeiro. Certo? O senhor vai falar sobre essa questão aí do mel maduro e do mel verde? Vamos. Hoje é só o primeiro dia, né? Tem conversa, velho. Daqui para domingo, você não brinque não. Durmam bem, que amanhã e bebam menos. Não, daqui para domingo vai ter noite que ninguém precisa cantar e balançar para você dormir, não. Você são animais de sangue frio. Olha como é que as abelhas refrigeram as colmeias. Da temperatura e a diferença do calor Olha o vídeo. entre estações frio, seco e sobre o mar. As águas deveriam, se a temperatura baixasse a menos de 32 graus centígrados, ou subisse a mais do que 36 graus centígrados. Órgão sensível da temperatura nas antenas das abelhas. Esse negócio de grau centígrado. Negócio de grau centígrado não existe não. É grau Celsius. Centígrado é a escala, qualquer que seja, dividida em 100 partes. Centigrados. Certo? Nunca diga, estava 37 graus centígrados. Não existe isso. É grau Celsius. A escala é Fahrenheit, é Celsius. E a divisão em 100 partes, no caso da Celsius, é centigrado, né? Centígrados. Tá certo?
A variação diária da temperatura e a diferença do calor entre estações criam um sério problema para ela. As águas morreriam se a temperatura baixasse a menos de 32 graus centígrados ou subisse a mais do que 36 graus centígrados. 36. Órgãos sensíveis à temperatura nas antenas das abelhas podem detectar mudanças de temperatura na ordem de 1/4 de grau centígrado. Se a temperatura diminui, as abelhas consomem mais mel. Com sua elevada taxa de metabolismo, a abelha converte rapidamente o mel em calor. E o calor coletivo de milhares de corpos produz um verdadeiro cobertor de ar quente. Quando a temperatura... Quando você vê um enxame na mata de manhã, você diz, o enxame pai d'égua, só abelha, pretinho. Se você olhar para o mesmo enxame 2 horas da tarde, você vê os favos dele. De manhã, o cobertor de abelhas naqueles favos para manter a temperatura, deixa todo mundo praticamente em casa para aquecer as crias através do mel. Isso é tão sério que tem abelhas que no dia de chuva, se você instala a colmeia errada, que eu chamo colmeia bebendo água, elas chegam a fazer bolo de abelha na frente, encostando as asas uma na outra, para a água da chuva bater e correr para frente, não entrar na colmeia. E como é que ela se mantém aquecida? As de dentro, alimentando as de fora com mel para manter o calor corporal, para não dar bronquite nas abelhas, né? Não ficar tossindo daqui uns dias. A temperatura que elas mantêm. Quando está mais frio, aquecimento através do calor do corpo. Quando está quente, sai todo mundo e ventila. Elas apanham água que é distribuída pela colmeia. E correntes de ar provindas da forte agitação das asas evaporam a água e causam a baixa da temperatura. Notem como as abelhas se colocam a fim de controlar a circulação do ar. Entrada e saída. Saída do outro. Elas pegam água, jogam no assoalho da colmeia, a água evapora o calor, a agitação das asas, uma de frente para lá, outra de frente para a saída, cria a circulação que pega a temperatura, o vapor da água, joga para fora e a temperatura baixa. Se você não tiver água no seu apiário, no nosso clima, você vai perder os enxames e pensa que é falta de garrafa. É a falta da água. E tem uma coisa, uma vez que a gente está no bebedouro, não deixe faltar água um dia. Porque até elas localizarem uma nova fonte, os ovos que a rainha botou naquele dia e as larvas novinhas vão morrer pelo aumento de a mais de 36 graus da temperatura, que faltou água naquele dia. 21 dias depois era para nascer um grupo de abelhas que realizaria funções diferentes na colmeia e que não vai nascer. Você quebra todo o ciclo da colmeia, concorda? Porque você deixou faltar água um dia. Foi uma das maiores sacadas da minha vida de apicultor, foi descobrir a importância da água. A partir daí a gente passou a perder muito menos enxame por ano. Simplesmente tendo a água para as abelhas, que não é para beber, é para refrigerar a colmeia, baixar a temperatura. Aí qual seria a distância? Quando instalar a apiária, eu digo. Vai com a piada. Estou só dando os fundamentos hoje, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Na montagem dos apiários da gente, das coisas, tudo, né?